Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu te pergunto: você conhece o Lunário Perpétuo? Eu mesma não o conhecia até bem pouco tempo. E olha que por mais de 200 anos, ele foi o livro mais popular no Nordeste brasileiro. Escrito e ilustrado por um espanhol, o Lunário Perpétuo chegou ao Brasil ainda no século XVIII, trazendo dicas simples para o dia a dia sobre os mais variados assuntos. Era uma espécie de almanaque, um guia de utilidade pública. E isso bem antes do rádio, TV e muito menos internet. Algo tão marcante em nosso passado, mas hoje tão pouco lembrado, que achei interessante contar sua história aqui. Então é por isso que para hoje é o que tem. Coisas que a gente aprende desde cedo com nossos pais e avós, mas não sabe dizer bem onde que eles aprenderam. Nem eles sabem. Não sei, só sei que é assim. Coisas que certamente eles também ouviram de seus pais e avós. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. São aqueles conhecimentos transmitidos de geração a geração. Aqueles que ninguém nem questiona, apenas confia. Nunca vi, só ouvi. Tá com má digestão? Chá de boldo. Os pássaros estão agindo de maneira diferente? Vai mudar o tempo. A lua mudou? É hora de plantar para colher. Tá gripado? Toma mel com limão. Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça que não saiu, que eu sei. Essa é a sabedoria popular que se desenvolve a partir da observação e da nossa própria relação com a natureza. São conhecimentos que não se aprende na escola. Conhecimentos milenares ainda preservados em muitas culturas, assim como no Brasil. A sabedoria popular é praticamente um patrimônio cultural no nosso país. Todo mundo aqui tem alguma crença baseada nela, umazinha que seja. O que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Eu posso até citar algumas que tenho ou que cresci vendo na minha própria família. Eu aprendi com a minha mãe a tomar chá de camomila quando estou ansiosa. E ela fazia em casa mesmo balas de guaco para o meu pai quando ele tinha problemas nas cordas vocais. Minha tia sempre cortava os cabelos durante o período de lua cheia. Já minha sogra usava babosa, que ela tinha um vaso enorme no quintal para dar brilho nos fios. Na hora do aperto dá-se um jeito a tudo. E digo mais, sempre tem um vaso de espada de São Jorge do lado da porta de entrada da minha casa para garantir proteção. E juro, não sou supersticiosa. Mas por que faço isso se não há nada científico que justifique? Porque foi o que eu ouvi desde pequena. Então, pelo sim, pelo não, ou até por uma simples memória afetiva, deixo a minha plantinha ali bem lindona cuidando de mim. Mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Tudo crença popular, que em alguns casos até já foi abraçada pela ciência. Essas crenças são tão antigas e conhecidas que nem se sabe quem foi o pioneiro em divulgá-las. A gente fica até pensando como que chegaram a essa conclusão. Vem você com sua mania de perguntas, João. Aqui no Brasil, elas são herança dos diversos povos que compuseram a formação de nosso país. Mas teve um livro trazido para cá pelos portugueses lá no comecinho do século XVIII, que teve grande influência na construção da cultura popular, especialmente na região Nordeste. O Lunário Perpétuo. E olha que quando ele chegou aqui já tinha mais de 100 anos. Como foi isso? Eu vou contar tudo sobre ele aqui. É claro, tenho que saber. Mas antes de mais nada, já deixa aquele seu like cheio de sabedoria neste vídeo, compartilha com aqueles seus amigos que também adoram uma boa história e se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem nesta conversa. Se você acompanhou alguma coisa do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2024, você deve ter visto que a Unidos da Porto da Pedra levou à avenida o enredo Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. Uma homenagem muito justa, já que o Lunário Perpétuo foi o livro mais lido no Nordeste do Brasil por mais de 2 séculos, colaborando fortemente para a construção da cultura popular da região. O meu Lunário Perpétuo é meu livro precioso, minha cartilha
Bíblia primeira, minha Bíblia de Trancoso. Uma obra de grande relevância histórica, mas que com o avanço da ciência e o processo de urbanização foi ficando para trás. Tanto que hoje muita gente nem sabe mais que ele existe. Meu lunário é a memória de um país que vai passando. O Lunário Perpétuo foi escrito e ilustrado com xilogravuras pelo matemático e astrônomo espanhol Jerónimo Cortés, que viveu entre os anos de 1560 e 1610. Sua obra foi publicada pela primeira vez em 1594 em Valência e reeditado inúmeras vezes ao longo dos séculos, com algumas variações em seu título e algumas atualizações de conteúdo. O nome original do almanaque era longo e difícil de lembrar, então logo ele passou a ser conhecido somente como Lunário Perpétuo. E só para contextualizar aqui, Gutenberg criou a prensa em 1430, mas demorou para que os livros impressos se tornassem acessíveis. Então, quando o Lunário Perpétuo foi lançado, eles estavam começando a se tornar populares, porque ainda que não fossem baratos, já eram menos caros do que os livros manuscritos, restritos somente aos mais ricos. O livro foi proibido na Espanha pela Inquisição em 1632, o que nem surpreende a gente, né? Meu lunário foi forjado no fogo de um desafio. Já enfrentou intempéries, fogos, incêndios e saques. Simplesmente porque na época toda a sabedoria popular era considerada herege pela Igreja Católica, especialmente qualquer conhecimento sobre a natureza, nos primórdios do pensamento científico. Não era de Deus, era coisa do demônio. Vocês foram consideradas culpadas de bruxaria e de associação com o demônio. Eu fiz ungüentos por dinheiro, mas era só banha de porco, eu juro, não bruxaria. Aliás, qualquer tipo de conhecimento era demonizado naquela época, especialmente quando vindo de mulheres, que eram consideradas bruxas e punidas das formas mais cruéis. Essa mulher vai queimar! Era um regime de dominação mantido a partir da ignorância e do medo. Por isso, o Lunário Perpétuo só voltou a circular na Espanha em 1891 com a extinção do Tribunal da Santa Inquisição. Vão embora! Não queremos vocês! Não queremos mais desgraça aqui! O livro, ainda espanhol, foi trazido ao Brasil no começo do século XVIII. Em 1703, foi publicado pela primeira vez em nosso país com tradução de Antônio da Silva Brito. Ele se tornou popular rapidamente, exatamente por trazer assuntos variados, referentes às questões simples e comuns do próprio dia a dia. É uma pequena enciclopédiazinha, não é? Um bom almanaque. Tinha de tudo um pouco nele, incluindo tabelas das fases da Lua e dos eclipses do Sol, calendários de festas populares, previsões do tempo, horóscopo, informações sobre leis, dicas de navegação, discussões sobre religião e histórias dos santos católicos, orientações sobre saúde, conhecimentos de agricultura e até instruções para entender o comportamento dos animais. Era meio que o Google da época, tinha de tudo um pouquinho ali para a gente se entender. Até carteado, ou seja, até jogos de cartas, ele tem. O Lunário Perpétuo era particularmente útil para os agricultores, porque ele trazia dicas de organização para a rotina do ano todo a partir dos ciclos da natureza. E com isso eles conseguiam garantir boas colheitas. E por isso mesmo, muitas gerações de homens do campo aprenderam a ler em suas páginas. Olha só a importância desse livro. O Lunário Perpétuo, ele alfabetizou, ele orientou, ele guiou os nordestinos por 200 anos. Mas de forma muito democrática, também era apreciado pelas classes mais altas da sociedade e até mesmo por renomados estudiosos intelectuais. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. Até o cético historiador Capistrano de Abreu, que se gabava de não acreditar em feitiços, admitia que costumava consultar as previsões astrológicas do Lunário Perpétuo. A ciência desse povo, eu não guardo só pra mim. Até mesmo o historiador, sociólogo, folclorista e jornalista Luiz da Câmara Cascudo, que era autor do Dicionário do Folclore Brasileiro, afirmava manter um exemplar do Lunário Perpétuo em sua própria mesa de cabeceira. Sou seu lugar e conselheiro imortal.
Cascudo o definiu como um informador de ciências complicadas. E ele dizia mais, viu? Para ele não existia maior autoridade, já que os prognósticos meteorológicos do Lunário Perpétuo eram acatados como sentenças. É um orientador de vida. Então, em mais de 200 anos no Brasil, esse almanaque foi reeditado inúmeras vezes, incorporando conhecimentos e características de nosso próprio povo. O meu lunário perpétuo guarda as vozes seculares. Tanto que ainda hoje o Lunário Perpétuo exerce fascínio e se mantém como importante referência na cultura popular nordestina, tendo servido inclusive de inspiração para a maravilhosa literatura de cordel, que por sua vez inspirou grandes escritores e artistas da região, como Ariano Suassuna. Isso era a única coisa que meu coração pedia. Não é bonito? E Antônio Nóbrega. Ele foi também uma grande fonte de conhecimentos para os cantadores nordestinos. A primeira edição do Lunário Perpétuo foi perdida, o que é uma pena. Então, os exemplares mais antigos existentes ao redor do mundo são da edição de Madrid de 1598. Hoje, o Lunário Perpétuo ainda é publicado em Portugal pela editora Lelo. Aqui no Brasil, algumas edições antigas costumam ser vendidas a preços bem altos, já que se tornaram itens de colecionadores. E são disputadíssimos, viu? Deixa, ele também é filho de Deus. Eu pesquisei aqui e achei alguns custando entre 500 e R$1.000. E são poucos disponíveis. E eu bem que queria ter um, viu? Quem sabe um dia, né? Meu lunário é conselheiro, é meu folheto, é meu missal. E pra hoje é o que tem. De norte a sul e vai para filho, de lá para cá, meu livro andarilho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia o Lunário Perpétuo e se sabia de sua importância para a nossa cultura popular. Porque aqui assim a gente fala de livro de todo lugar, mas valoriza o nosso também. Tá certo. E se não conhecia, o que achou dessa história? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!